Obrigações, aliás, que vêm sendo descumpridas cada vez mais frequentemente pelas famílias. Com o Estatuto, os familiares podem ser responsabilizados e penalizados pelos descuidos que vierem a cometer com os menores que deles dependam. E os professores devem ser os primeiros a usá-lo para forçar as famílias negligentes a assumirem suas responsabilidades junto às crianças. Se os professores não usarem o Estatuto, serão as famílias que pensarão algo nele para tentarem cobrar dos professores obrigações que seriam delas. Apelo aos professores. Se você está chocado com tanta sinceridade até aqui e com a falta de cuidado para evitar que alguém fique melindrado, o objetivo foi atingido. Neste contexto, isso é necessário e desejado, pois a nossa pedagogia do joelhaço só funciona quando as pessoas ficam mexidas internamente, para que precisem desacomodar suas convicções e reorganizá-las novamente. O ideal seria que cada segmento da sociedade assumisse de fato e plenamente as funções que lhes cabem no processo educativo. Comecemos, então, convocando os professores. Professores. A sociedade precisa de vocês e os conclama, tomem conta do mundo, pois ele está se perdendo. Vocês têm poder para isso. O futuro está todo em suas mãos através das gerações que vocês estão formando agora. Não querem exercer este poder ou acham que o mundo é muito. Então, tomem conta da educação e a coloquem no caminho certo, mas não assumam como uma obrigação de vocês. Tenham em mente que vocês não passam de auxiliares neste processo e que têm muito pouco poder sobre seus alunos. A área onde vocês têm mais poder é o ensino, mas sempre haverá espaço para desenvolver um trabalho educativo ao mesmo tempo. Façam o que for possível, mas não ultrapassem seus próprios limites, nem se sacrifiquem em vão. Vocês são apenas pessoas, como todas as outras, sujeitas a todos os desgastes físicos, mentais e emocionais que a sobrecarga constante de trabalho provoca. Vocês precisam estar inteiros, com saúde e felizes para desfrutarem a vida. A sociedade também precisa de vocês assim para que possam desempenhar seus papéis. Porém, fiquem atentos. Ao mesmo tempo em que a sociedade precisa de vocês, não se surpreendam se, um dia, vocês forem descartados por ela quando estiverem incapacitados para o magistério, mesmo que por causa dos excessos que já tenham cometido no seu exercício. Será que estamos exagerando? Talvez, ao generalizar a questão. Mas a situação do professor no exercício do magistério não é simples. Teríamos o maior prazer, e a maior vontade, de dizer coisas maravilhosas sobre o assunto. Mas estaríamos apenas dourando a pílula. Estaríamos escondendo a verdade. Falando claramente, estaríamos mentindo. Quem é professor, ou convive com a rotina de um, já viu acontecer muita coisa estranha envolvendo estes profissionais e tem muitas histórias para contar. Apenas para ilustrar a questão, podemos examinar um caso chocante que aconteceu numa escola. Uma professora ficou doente, com câncer, e precisou fazer uma cirurgia e o tratamento posterior com quimio e radioterapia. Ela precisou se afastar do trabalho e a sua turma ficou sem aula naqueles dias, pois não havia professora substituta na escola. Ela tentou voltar a dar suas aulas normalmente depois que se recuperou da cirurgia, mas, de tempos em tempos, precisava se afastar por poucos dias de novo por causa dos efeitos colaterais do tratamento. Então, alguns dos pais dos seus alunos se revoltaram porque os filhos não estavam tendo as aulas que deveriam ter e começaram a fazer campanha com os demais contra a professora. Eles alegavam que, se a professora não prestava mais para dar aulas, foram estas as palavras que usaram, ela deveria ser afastada ou aposentada e substituída por outra. A atitude destes pais provocou revolta em todos os professores da escola, que passaram a se questionar sobre a validade dos esforços que faziam em favor daquelas próprias famílias, sem serem reconhecidos quando enfrentavam uma situação delicada como a desta colega. A sociedade pode ser cruel, e egoísta, e ingrata. Quando estes pais falavam em aposentar ou afastar a professora, na verdade, eles queriam dizer descartar. Como a peça de uma máquina que passou a funcionar de forma diferente do normal, a peça é retirada, colocada no lixo e substituída por uma nova. Assim quiseram tratar aquela professora, pois, para estes pais, seus interesses pessoais estavam acima de qualquer outra coisa. Acima até mesmo da vida de alguém que até há pouco estava lhes servindo.
Para eles, a professora doente se tornou apenas uma peça descartável. Não estamos falando tudo isso para que o professor se desiluda com a profissão ou com o mundo e abandone seus sonhos. Nossa intenção é apenas que ele acorde para uma realidade que existe além dos seus ideais. Que perceba que pode e merece ser feliz, apesar das mazelas do sistema educacional, as quais não são suas e nem devem ser abraçadas como se o professor tivesse a obrigação de resolvê-las. Por isso, repetimos, o professor não deveria criar falsas ilusões para não se decepcionar depois. Deve cumprir com seus deveres, e, ao mesmo tempo, fazer valer os seus direitos e cobrar com firmeza os deveres das famílias, que são os principais responsáveis pela educação dos próprios filhos. E dos governos, que devem instrumentar as escolas e os professores para que possam cumprir suas funções. Quem quiser realmente ser educador deve, antes, ser profissional em vez de missionário e exigir que as coisas aconteçam como devem acontecer, sem aceitar mais soluções paliativas nem remendos. Profissionais exigentes só fazem bem ao sistema educativo, à sociedade, aos alunos e a si mesmos. E, finalmente, devem manter afastados da educação os burocratas e os políticos, pois os burocratas são pessoas limitadas que abdicaram do talento criativo e os políticos costumam ter como objetivo levar vantagem de qualquer situação. Eles não são confiáveis, nem eficazes, quando se tenta agregar qualidade à educação. Apelo aos pais. Deixemos os professores em paz, agora. Eles já levaram joelhaços demais. Vamos para um outro lado, onde a responsabilidade pela educação das crianças é ainda maior. Senhores pais, familiares e responsáveis, assumam seus papéis. Vocês têm sob a sua responsabilidade as vidas daqueles que em breve estarão conduzindo o mundo no qual vocês ainda estarão vivendo. Eduquem as suas crianças, de verdade e o tempo todo. Dá trabalho? Claro que dá. Mas fugir deste trabalho agora só fará com que ele seja transferido para alguns anos adiante, quando se tornará bem maior, virá acompanhado de sofrimento e talvez já seja tarde demais para se tentar qualquer coisa. Quando os familiares não assumem o papel que lhes cabe de educadores das suas crianças, elas são educadas por qualquer um. E quem vai escolher o exemplo a seguir será a própria criança. Quando os familiares não se empenham em formar personalidades saudáveis nas suas crianças, outros assumem o seu lugar como educadores e trabalham para formar personalidades parecidas com as suas e que possam até lhes ser úteis. É assim que crescem as fileiras do tráfico e do consumo de drogas, do roubo, do assalto, da marginalidade, da desordem e dos desequilíbrios de todos os tipos. Quando a família deixa de cumprir seu papel na educação da criança ou do jovem, é criado um espaço vazio que em pouco tempo será preenchido do jeito que a criança ou jovem conseguir. Isso é uma loteria. É certo que ninguém colocou um filho no mundo para ofertá-lo como prêmio para o primeiro aventureiro que chegar para resgatá-lo. Mas, infelizmente, é o que tem acontecido em muitos casos, graças à falta de atenção das famílias com suas crianças. Não estamos aqui para apontar as falhas de um ou de outro. O importante é nos conscientizarmos da responsabilidade que cabe a cada um de nós quanto à educação dos jovens e crianças que estão sob nossa tutela e, também, das nossas possibilidades em fazer mais do que já fazemos. Quem se empenhar mais agora, vai colher os frutos do seu esforço durante o resto da vida, quando as crianças de hoje se transformarem em adultos equilibrados e sem problemas. Para que isso possa acontecer, só há um caminho. Assumir seus papéis como educadores dos seus próprios filhos. Não tentem terceirizá-lo para outros, nem esperem que a escola faça o que vocês estão deixando de fazer. Não se iludam pensando que alguém poderá suprir a falta de vocês na educação dos seus filhos. Isso é impossível de acontecer. Se vocês não assumirem a educação deles para si, ninguém poderá fazê-lo. Ou, pior, alguém o fará. Mas será bem diferente do que vocês gostariam e vocês não terão qualquer controle sobre o que acontecerá. E vocês terão o resto das suas vidas para constatar isso enfrentando todos os problemas que uma educação familiar falha pode gerar. Para evitar estes futuros problemas, olhem para suas crianças e para seus jovens agora. Vejam os pedidos de socorro que eles lhes fazem por trás das birras e rebeldias. Eles os têm como os modelos para as suas vidas e gostariam de respeitá-los como tal.
Deem a eles a oportunidade de vê-los como eles gostariam que vocês fossem. Mostrem-lhes os caminhos que eles não conseguem enxergar. É isso que as crianças e os jovens lhes pedem o tempo todo ao desafiá-los. Eles querem, e precisam, que vocês lhes mostrem os limites. Eles precisam disso para se situar diante das situações que ainda viverão e para terem parâmetros para se guiarem nas suas jornadas de vida. Não os deixem desamparados quanto a isso. Mesmo que, num primeiro momento, possa parecer que vocês estejam sendo autoritários. Se eles os acusarem disso, não se importem. Nem caiam nas suas chantagens emocionais. Tenham em mente que o conceito criado por eles com relação aos pais é diferente daquele que vocês querem construir. Ou acham que estão construindo. Se vocês forem permissivos e fizerem tudo o que eles querem, eles irão considerá-los pessoas fracas, não os respeitarão, e, mais tarde, cobrarão de vocês por não terem lhes ensinado o que deveriam ter aprendido e os responsabilizarão pelos seus sofrimentos e fracassos. Se, ao contrário, agirem com eles com autoridade, justiça e convicção e lhes explicarem seus pontos de vista, mesmo que haja conflitos e se sintam contrariados, eles os verão como pessoas firmes e com princípios e irão admirar vocês por isso. Ao mesmo tempo, estarão recebendo os limites que tanto pedem e aprendendo que a vida e o mundo não existem apenas para lhes satisfazerem os desejos. Isso é quase tudo o que seria necessário para se educar uma criança ou um jovem. Faça um teste, observe famílias com as quais você tem um pouco mais de intimidade, que você sabe o que acontece entre seus membros, e analise seus jovens e crianças para ver se eles não são o reflexo das suas famílias e do ambiente onde vivem. Você verá que quase todos seguem o padrão familiar. Nada, nem ninguém, pode mudar isso. Infelizmente, muitos familiares têm abdicado do seu papel. Uns por falta de tempo, outros por necessidades diversas que a vida lhes impõe, por falta de vontade, por comodismo, por preguiça, porque não querem se incomodar, por inconsciência dos próprios atos, e assim por diante. Podem existir muitos motivos, mas o resultado futuro da desatenção familiar é sempre o mesmo: adultos desequilibrados, desajustados, sem rumo e sem preparo para a vida, como vemos aos montes na nossa sociedade. Quando você topar com um deles, antes de reclamar, olhe para si e verifique se você mesmo não está produzindo um ser igual ou pior na sua própria família. Antes de reclamar, também, do sistema educacional, veja o quanto você está atrapalhando ou contribuindo para a educação das suas crianças e dos seus jovens. Conscientize-se do seu papel no processo educacional. Faça uma análise honesta e sincera do seu comportamento e corrija as suas falhas e deficiências. A sociedade, a escola, os professores e os seus próprios filhos lhe serão muito gratos. Apelo às autoridades. Nós já analisamos dois fatores fundamentais para que o processo de educação aconteça: os professores e as famílias. Ainda falta falarmos dos governos, os entes públicos responsáveis por montar, manter e disponibilizar as estruturas físicas para as aulas e demais atividades relacionadas com o processo educacional. Os governos também têm a responsabilidade de planejar estrategicamente a educação e elaborar e executar projetos neste sentido, o que raramente acontece de forma satisfatória. Aos governos cabem as responsabilidades de maior visibilidade social e de maior investimento. Por isso mesmo, a eles são dirigidas as críticas mais fortes. Elas vão existir sempre, pois a área da educação é cercada de interesses conflitantes, políticos, econômicos, sociais, pedagógicos, culturais, etc., e sempre que um deles for satisfeito, algum outro deixará de ser. A educação também é cercada por idealismos. Por isso, é razoável acreditarmos que aqueles que ocupam postos-chave nesta área têm o desejo sincero de produzir coisas boas e que venham a contribuir e satisfazer os anseios e necessidades da população. Mas, ao mesmo tempo, não podemos fechar nossos olhos para o fato de que nem todos eles têm competência ou conhecimento da área para exercer seus cargos, tanto que costumam cometer equívocos graves e em série. A maior parte dos problemas acontece por causa do ingrediente político, pois as nomeações para os cargos públicos satisfazem primeiro as necessidades partidárias. Ou seja, antes de qualquer coisa,
É preciso acomodar as forças políticas que estão envolvidas no governo. Falando mais claramente, é preciso ocupar os cargos disponíveis com o maior número possível de pessoas que compõem os partidos que estão no governo. Se, depois disso, for possível satisfazer os interesses da educação, melhor para o povo, que teria sorte desta vez. Se é este o quadro, o ideal seria que os governos se limitassem a prover os recursos materiais e financeiros para sustentar a estrutura educacional e se intrometessem o mínimo possível na educação, deixando-a nas mãos dos professores e das comunidades, pois são estes os que mais conhecem as reais necessidades do meio onde vivem. Mas governo nenhum fará isso. Primeiro, porque é ele quem paga. E quem paga sempre vai querer ter o controle. Depois, porque não aceitará perder poder. Bem, mas se não formos tão radicais, poderemos imaginar uma situação onde as políticas públicas educacionais sejam construídas em conjunto pelos governos, professores e comunidades, com a divisão do poder entre todos os participantes e interessados. Se houvesse mais inteligência na elaboração das políticas públicas, seria possível que os responsáveis percebessem que dividir o poder que acham que têm seria ótimo até mesmo para suas imagens, pois as chances de acertos e de satisfação pública seriam muito maiores. Entretanto, como não há nada que indique que isso possa acontecer, resta-nos pedir à classe política. Senhores governantes, mantenham-se a uma distância segura das decisões que envolvem a educação. Enquanto o real objetivo do aparelho político dos governos não for o bem público e enquanto os governos não dispuserem de pessoal realmente competente e comprometido, o melhor lugar para os governos se manterem é bem longe. Em muitos casos, melhor seria que se omitissem de decidir para não prejudicarem ainda mais. Afinal de contas, muito ajuda, quem não atrapalha. Seria muito útil, também, que os seus partidos políticos, sejam quais forem, fossem mantidos longe da área educacional. Que façam a política que sabem fazer. Mas deixem a educação fora disso. A preocupação principal da política praticada no Brasil é beneficiar aqueles que circulam em torno do poder e engambelar a opinião pública. Por outro lado, a educação precisa de planos, projetos e ações concretos e direcionados para objetivos sérios e estáveis que contemplem as aspirações e necessidades de um povo que precisa se desenvolver em todos os sentidos. Como podemos constatar, política brasileira e educação séria são coisas incompatíveis. E agora, o que fazer? Ainda nos resta a esperança. É a esperança o combustível da educação no Brasil, pois o que mais fazemos é esperar e esperar. Esperamos que, um dia, todos os que têm interesse, poder e participação na educação possam se unir e direcionar esforços conjuntos focados num mesmo objetivo, de forma séria e comprometida e deixando de lado outros interesses que não sejam a própria educação. Este seria o primeiro passo seguro no longo caminho que ainda nos falta trilhar até conseguirmos alcançar um bom nível de qualidade na educação e no ensino. Uma das muitas boas consequências disso seria que passaríamos a desenvolver e fornecer tecnologia para o mundo, em vez de termos que comprar, pagando caríssimo, a tecnologia que já é ultrapassada em outros países que investiram maciça e seriamente em educação. Hoje, isso é um sonho. Precisamos evoluir muito e em muitas áreas para podermos torná-lo realidade. O lado bom da história é que, como tudo na vida, a realização dos nossos sonhos depende apenas de nós. Do que pensamos, das nossas atitudes e, principalmente, do que fazemos. Não é uma tarefa fácil. Dependerá de muitos fatores. Sobretudo, da capacidade e da vontade que tivermos para nos libertarmos do nosso egoísmo e dos nossos interesses pessoais. Porém, se cada um fizer a parte que lhe cabe, meio caminho já estará percorrido. Professores, assumam a sua profissão e, antes de tudo, sejam profissionais exigindo recursos e ambientes de trabalho adequados. Pais e responsáveis, assumam a educação dos jovens e das crianças que dependem de vocês. Cultivem neles valores dignos e saudáveis e formem adultos capazes de serem responsáveis por si mesmos, pelas coisas e por outras pessoas. Governos, cumpram suas obrigações com a responsabilidade, dedicação e interesse real, sem demagogias, falsidades e segundas e terceiras intenções.
Quando cada uma das partes envolvidas no processo educativo cumprir com seriedade seu papel, a associação entre elas para a melhoria da educação será natural e quase automática, pois estarão visando o mesmo resultado. Só então, quando todos procurarem cumprir suas obrigações antes de exigirem seus direitos e quando perceberem que tentar obter vantagens pessoais sobre os demais só traz prejuízos a toda a coletividade, nós não precisaremos mais ter esperança, pois teremos certezas. Sabemos que o assunto está longe de ser encerrado. E que o caminho a trilhar será árduo e terá que ser percorrido através de iniciativas individuais, que se somarão até formarem uma massa crítica capaz de mudar o atual estado de conscientização da nossa sociedade e da educação no país. A responsabilidade maior neste processo caberá às famílias, que precisam ficar mais atentas e se dedicar à formação dos filhos como cidadãos sérios e responsáveis. Por enquanto, não é grande o número daqueles que têm consciência das suas responsabilidades no processo educativo dos jovens. Além disso, nem todos têm vontade ou capacidade de exercer seus papéis. Porém, mesmo não sendo maioria, aqueles conscientes e dispostos a fazer o que lhes cabe poderão se transformar em multiplicadores através dos seus exemplos e serão forças poderosas no trabalho de melhoria da sociedade na qual todos nós vivemos. Por isso, não podemos nos afobar e querer mudar tudo de uma hora para outra. O trabalho de transformação social e cultural, para ser firme e permanente, terá que ocorrer de forma gradual, mas, para realmente acontecer, terá que ser, também, insistente, constante e paciente. A corrupção, o crime, a política e os governos. Não há pessoas corruptas. O que há são sociedades corruptas. Desonestidade popular. Quase que diariamente surgem notícias sobre vereadores, deputados, senadores, além de outros ocupantes de postos nos governos, envolvidos em todo tipo de falcatruas e em desvio de dinheiro público. São escândalos sucessivos, que tomam conta das manchetes dos jornais e dos noticiários na televisão. E a cada novo escândalo, todo mundo fica indignado, esbraveja e cobra que os políticos envolvidos sejam punidos. Porém, os escândalos já se tornaram tão comuns na política brasileira que cabe um questionamento com relação à atitude das pessoas. Por que a surpresa? Por que a indignação? Com certeza, alguém responderia, porque o povo não aguenta mais e não admite a corrupção. Ah, bom. Então, o povo não admite. Será? Neste caso, caberia outro questionamento, daqueles políticos que costumam ir para as manchetes da corrupção. Qual deixará de ser eleito novamente por causa dos escândalos nos quais se envolveu? O silêncio seria a resposta, pois todos sabem que basta que qualquer um deles se candidate para ser eleito novamente. Até mesmo os que já tiveram seus mandatos cassados por terem participação comprovada em atos ilícitos conseguem se eleger com facilidade depois. Seria um silêncio constrangedor. Ele mostraria que a tese de que o povo não aceita a corrupção não se sustenta. Também mostraria que todos nós sabemos que o povo tem memória curta, o que dá uma boa garantia de impunidade aos desonestos. E assim, tendo garantida a impunidade, nada impede que mais e mais crimes e desonestidades aconteçam. A lógica moral se inverte e o pensamento comum passa a ser: por que eu deixaria de levar vantagens ilícitas se não sofrerei nenhuma penalização por isso? A resposta silenciosa demonstraria, ainda, a nossa conformidade com a desonestidade que nós participamos dela, seja porque nos omitimos, ou porque consentimos, ou porque a desonestidade, que nos habituamos a chamar de corrupção, já se tornou algo banal e corriqueiro e faz parte da nossa sociedade. Corrupção e desonestidade. Corrupção e desonestidade não são a mesma coisa, apesar de termos nos acostumado a associar uma à outra. Popularmente, e até oficialmente, o significado de corrupção foi distorcido e diminuído, passando a se referir a atos ilícitos praticados nas esferas governamentais. Porém, os nomes certos para isso são desonestidade e crime. Corrupção é algo que vai muito além, referindo-se a valores e costumes de uma sociedade. Nós nos acostumamos a chamar de corruptos aqueles que descumprem uma lei, pegam dinheiro que não é seu, favorecem ou prejudicam alguém usando seu poder político ou usam a máquina pública para levar vantagem pessoal. Porém,
Aqueles que fazem isso não são corruptos, são criminosos, mesmo. Precisamos parar de enfeitar a realidade e encará-la como ela é. Quem rouba é ladrão. Quem mente ou falsifica para levar vantagem é estelionatário. Quem se associa a outros para executar algo ilegal está formando uma quadrilha. Se as coisas fossem tratadas como elas são realmente, sem admitirmos enfeites e distorções, atingiríamos resultados muito melhores e, talvez, já tivéssemos conseguido acabar com as desonestidades que tomam conta da nossa política. Estelionatário é estelionatário. Quadrilheiro é quadrilheiro. Ladrão é ladrão. Porque fazemos diferenças quando o crime envolve a esfera política ou a coisa pública. Não existe diferença entre quem rouba um banco e quem rouba os cofres públicos. Nós imediatamente identificamos como ladrão quem rouba um banco. Mas, para quem rouba os cofres públicos, ingenuamente nós amenizamos a situação e os chamamos simplesmente de corruptos, algo bem mais suave. Será que fazemos isso por respeito a estes ladrões do que possuem mais prestígio? Ou porque temos medo de manchar a nossa pretensa democracia ao chamarmos de ladrões aqueles que julgamos serem os nossos representantes? Comprometimento dos eleitos. Aqueles que nós elegemos estão nos seus mandatos para nos representarem. Foi para isso que eles foram eleitos. É o que gostaríamos que fosse. É o que deveria ser. E é no que, por ingenuidade, preferimos acreditar. Mas boa parte daqueles que nós elegemos não são nossos representantes de fato. Eles representam a si mesmos e, em primeiro lugar, defendem seus interesses pessoais e os dos grupos aos quais se associaram para se elegerem. E usam o poder que lhes demos através do voto para levarem o máximo de vantagens que puderem. Por causa da forma como está estruturada a política brasileira, eles representam os interesses dos partidos que dão sustentação aos seus mandatos. Eles representam, ainda mais, aqueles que financiaram suas campanhas eleitorais com gordas contribuições para poderem cobrar privilégios e terem quem defenda seus interesses particulares na esfera pública. Há grandes corporações que financiam, ao mesmo tempo, todos os candidatos que tenham chance de eleição a cargos chaves, como o governador ou o presidente. Há parlamentares que se associam, independentemente de partidos ou programas partidários, para saquear os cofres públicos ou obter vantagens pessoais. E assim, formados em quadrilhas, eles se protegem mutuamente e todos ganham o seu. A prova disso é que raramente um deputado ou um senador é punido pelos crimes que comete. Eles mesmos já criaram um mecanismo de proteção que lhes garante a impunidade. Quando um deles comete algum crime, o julgamento é feito pelos próprios colegas. Bem, estamos generalizando. Nem todos os parlamentares são desonestos. Entre eles, há quem tenha o interesse público em primeiro lugar. Para o nosso próprio bem, estes deveriam ser identificados entre os demais, apoiados e terem um tratamento diferenciado pela população e pelos meios de comunicação. Nelson Gonçalves já dizia que toda unanimidade é burra. Com relação a pessoas, poderíamos dizer, ainda, que toda generalização também é, pois cada indivíduo é um universo único e particular. Mas parlamentares honestos, infelizmente, parecem ser exceções à regra. Tantos são os casos noticiados de crimes envolvendo a coisa pública e tantos os envolvidos. Mesmo assim, só são noticiados os que são descobertos, às vezes denunciados por alguém que ficou descontente com a parte que lhe coube na distribuição das vantagens indevidas. Com certeza, a quantidade de casos que continuam longe do conhecimento público, e ainda em operação, é muito maior do que dos casos conhecidos. A impunidade parlamentar. Note que não estamos dizendo que aqueles parlamentares e integrantes dos governos que agem contra a lei são corruptos. Eles não são. Vamos dar os nomes certos aos bois. Eles são desonestos. São criminosos. E, como criminosos, deveriam ser julgados pela justiça e cumprir as penas que a lei determina. Mas eles deram mais um jeito de se protegerem criando a obrigação de processos contra eles só poderem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que é lento e não tem como fazer o trabalho preliminar da polícia, que seria o de realizar as investigações necessárias para a apuração das responsabilidades de cada envolvido. Com isso, nossos digníssimos representantes acabaram criando uma aberração. Se um parlamentar roubar uma galinha, o processo contra ele correrá no STF.
Ele será um criminoso com foro privilegiado e com a quase garantia de não ser punido, diferentemente dos demais criminosos que não tiveram a graça de serem eleitos. E assim foi criada a instituição da impunidade parlamentar. Exatamente. Não é erro. É sinônimo. O trocadilho com imunidade parlamentar foi proposital. Imunidade parlamentar é o nome que é dado, mas, na verdade, o objetivo buscado com este artifício é a impunidade, mesmo. A imunidade parlamentar deveria se restringir apenas ao que os parlamentares dizem e pensam, mas eles mesmos a estenderam a todo e qualquer tipo de crime. O objetivo disso é claríssimo: buscar se proteger mantendo-se o mais distante possível do alcance da justiça e da polícia. A responsabilização dos criminosos da esfera pública é tão difícil, tão trabalhosa, tão demorada, tão sem recursos para as devidas investigações, que chega a ser raro ouvirmos notícias relatando que alguém tenha sido realmente punido pelos seus crimes. Isso só faz com que os criminosos, encorajados pela tal impunidade parlamentar, cometam mais e mais crimes, de forma cada vez mais descarada. Chega a parecer que toda a estrutura criada para a apuração das responsabilidades dos criminosos foi montada justamente para que não fosse possível a condenação de ninguém. Será, mesmo? Para reavivar a nossa memória e a nossa história, relembremos aqui as famosas e sábias palavras de Rui Barbosa, proferidas em 1914, em discurso perante o Senado Federal. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Desde então, algo mudou na política brasileira? Estas palavras, ditas hoje, não teriam a mesma propriedade do início do século passado? Pouca coisa mudou, não é mesmo? E o que mudou, parece ter piorado, pois os poderes político e econômico reais ainda se encontram nas mãos dos mesmos de sempre. Talvez, desde os tempos do Império. Mesmo que haja alguma renovação de nomes para ocuparem os mandatos, estes continuam representando os mesmos feudos políticos estabelecidos há muito tempo no país. E, principalmente, os interesses econômicos daqueles que colocam dinheiro nas suas campanhas e os presenteiam com os mais variados mimos, como viagens, imóveis, carros de luxo e malas recheadas de dinheiro. E nós, como bobos desta corte bizarra, assistimos a tudo passivamente e ainda rimos e fazemos piadas dos espetáculos que nos apresentam. Este estranho papel que nos dispomos a cumprir, até nos divertindo com ele, cabe como uma luva para a manutenção da situação de descaso com a qual a coisa pública é tratada no nosso país. Uma falsa democracia. Nós enchemos o peito para falar ao mundo que o Brasil é um exemplo de democracia que deveria ser seguido por todos os países. Porém, a nossa democracia, na forma como ela está estruturada, não passa de um disfarce muito bem elaborado para manter a situação política brasileira como ela sempre foi. Democracia é prevalência da vontade da maioria sobre a minoria. Porém, no Brasil, tal maioria democrática é construída artificialmente por meio da obrigatoriedade do voto. No mundo inteiro, o voto é um direito pessoal do cidadão. E, como direito, é o cidadão quem decide até se irá exercê-lo ou não. É ele quem decide se irá ou não votar antes de decidir em quem votará. Como consequência, os candidatos precisam convencer o eleitor não só a votar neles, mas até mesmo a participar da votação. Ou seja, o eleitor precisará ter motivos para votar em alguém. Ele precisará confiar nas instituições políticas do seu país para se sentir motivado a votar, seja em quem for. Neste cenário, qualquer candidato teria que trabalhar muito durante toda a sua vida política, e não apenas no período da campanha eleitoral, primeiro para convencer alguém a comparecer a uma urna de votação e, depois, ganhar o seu voto. O mesmo valeria para os partidos políticos. No Brasil, como o voto é uma obrigação legal, sujeita a penalidades se não for obedecida, os candidatos nem precisam se preocupar com isso. Já que todos os cidadãos são obrigados a votar, basta o candidato parecer que é um dos menos ruins para garantir a sua eleição. Ou nem mesmo isso. Se ele for bom de lábia e falar aos eleitores o que eles querem ouvir, terá grande chance de ser eleito.
E se tiver dinheiro suficiente à sua disposição, então sua eleição estará praticamente garantida, pois poderá comprar baratos votos que precisa, bastando distribuir alguns quilos de farinha, camisetas e bonés entre os mais pobres. Se o dinheiro disponível for suficiente, o candidato poderá, ainda, comprar os votos de alguns eleitores mais exigentes, que custam um pouco mais caro, como um churrasco, um eletrodoméstico, algumas telhas, um emprego ou algum outro favorecimento. Isso só é possível de acontecer porque todos são obrigados a votar. Se não houvesse a obrigação do voto, provavelmente a maioria dos eleitores nem compareceria às urnas, pois lhes faltaria motivação para isso por causa da má qualidade dos políticos que estão por aí. Nem mesmo o eleitor que houvesse se comprometido com algum candidato em troca de favores estaria obrigado a comparecer à votação. Se não quisesse, por qualquer motivo, simplesmente não iria, já que nenhuma pena lhe seria imposta. Assim, ficaria viável a política que os candidatos costumam fazer hoje, apresentando-se ao eleitorado somente de 4 em 4 anos com promessas que nunca são cumpridas, pois não apresentaria qualquer possibilidade de obtenção daqueles votos. Seria muito diferente se cada candidato fosse obrigado a apresentar justificativas e despertar motivações para o eleitor comparecer à votação e, ainda, escolher votar nele. Talvez aí esteja a verdadeira democracia, com políticos tendo que trabalhar sério o tempo todo. E com eleitores motivados para elegerem as pessoas que eles acham que merecem, em vez de ter que votar nos candidatos menos ruins. O voto aposta. No modelo eleitoral brasileiro, muitos eleitores deixam para escolher seus candidatos na véspera ou no próprio dia da eleição. São os cidadãos que não têm interesse em participar do processo, geralmente por não acreditarem nas instituições políticas ou nos políticos. Ao contrário do que costuma dizer a propaganda oficial, a decisão de não participação é um ato de cidadania plena. É um direito legítimo destas pessoas, já que os ocupantes dos cargos públicos não se preocupam em motivar o eleitor. Aliás, nem precisam se preocupar com isso, pois a obrigatoriedade do voto facilita a eleição de qualquer um. É bem provável que aqueles que não votariam se pudessem escolher até seja a maioria. Mesmo que não seja, é um contingente muito grande. Estes, já que são obrigados a votarem, mesmo que não queiram, acabam sendo influenciados pelas pesquisas, por familiares, por amigos, além de outros meios, formando uma imensa massa de manobra passível de ser manipulada por quem souber como lidar com a opinião pública. Tal distorção fica ainda mais facilitada porque boa parte dos eleitores encara as eleições como se seu voto fosse uma aposta ou um jogo. Pensando assim, já que ninguém gosta de perder, o eleitor apostador faz suas apostas somente em quem percebe que tenha condições de ganhar, distorcendo o objetivo real do pleito. Há, também, aqueles que não querem desperdiçar seu voto. Mesmo não querendo votar em ninguém por não acreditar nos candidatos, acham que votar em branco ou anular o voto é jogá-lo fora. Assim, já que são obrigados a comparecerem na votação, acabam votando em qualquer um só para não ficarem com o sentimento de terem desperdiçado o voto. Poucos são os eleitores que decidem seu voto após pesquisarem a vida dos candidatos e suas realizações. Os candidatos se valem disso para conseguirem os votos que precisam para se elegerem, sem a preocupação de terem que dar satisfações a quem quer que seja durante seu mandato. Afinal, ninguém vai cobrar nada, mesmo. O eleitor que se comporta como um apostador encara o processo de votação apenas como um jogo válido para aquele dia. Ao final, ele vai se satisfazer por ter apostado certo ou lamentar por ter apostado errado. E o eleitor que não gosta de desperdiçar seu voto, em pouco tempo nem vai lembrar em quem votou. Neste sistema não se cria um compromisso ou um vínculo entre o candidato eleito e o eleitor. Resta, ao eleitor, apenas cumprir com a sua obrigação, que as autoridades brasileiras insistem em distorcer chamando de direito, e fazer de qualquer jeito que a lei manda fazer. Ao eleito cabe o prêmio de gozar seu mandato como bem entender, sem se preocupar em prestar contas a ninguém, nem em construir uma boa imagem pública. Ele sabe que nas próximas eleições quase ninguém vai lembrar o que ele fez de bom ou de ruim. Político, um termo que se tornou pesado. Os sistemas de eleição e de representação políticas vigentes no Brasil são péssimos para os políticos honestos,
Justamente aqueles que poderiam mudar este estado de coisas, pois eles acabam sendo identificados pelo povo com uma série de adjetivos depreciativos apenas por ocuparem uma posição política. O consenso popular sobre a classe política brasileira é que todos estão exercendo seus mandatos para tirar proveito próprio e beneficiar seus aliados, ficando a sociedade que o elegeu em segundo plano. E os políticos não podem nem reclamar disso, pois foram eles mesmos que construíram tal imagem através dos seus atos condenáveis e criminosos. Muitos dos nossos representantes políticos se transformaram em verdadeiros mercadores. Em vez de usarem os espaços que ocupam para defenderem o interesse público, costumam agir como se estivessem num balcão montado para tratar dos seus negócios escusos. E hoje isso é tão escancarado que os parlamentares nem se preocupam mais se o que fazem de errado será descoberto ou não. Já há até parlamentar dizendo publicamente que está se lixando para a opinião pública. Quando um deles é denunciado, sai reclamando que está sendo perseguido e ainda acusa a imprensa de estar prestando um desserviço ao país por denegrir a imagem da classe política e da democracia. E é bem possível que tenha a brilhante ideia de propor um projeto de lei para censurar a publicação de notícias deste tipo. Então, procura se manter por algum tempo na posição de vítima perseguida, até que um novo escândalo envolvendo outros nomes faça com que o seu seja esquecido. Todos sabem de tudo isso e ninguém mais se surpreende com os escândalos, pois eles já viraram rotina. E nós, como bobos da corte, continuamos fazendo um papel que os maus políticos gostariam que fizéssemos. Nós assistimos ao show e fazemos piadas das nossas desgraças. E, feito bobos, ainda rimos. Sociedade corrupta. Aquela frase que diz que todo o povo tem o governo que merece serve perfeitamente para o Brasil e para os brasileiros. Nós estamos bastante conscientes da nossa realidade para concordarmos com isso. E, já que é assim, poderemos levantar uma questão com a qual talvez poucos concordem. Já dissemos que os políticos que cometem crimes e desonestidades não são corruptos e que o correto seria dizer que eles são criminosos e desonestos. Na verdade, os corruptos dessa história são outros. Corrupto, mesmo, no Brasil, é o seu povo. Somos nós mesmos. Uma afirmação destas, com certeza, gerará vários protestos, pois ninguém se achará corrupto. A maioria alegará que são cidadãos honestos e cumpridores dos seus deveres, pagam seus impostos e não participam de negociatas. Quanto à honestidade, estariam cobertos de razão, pois não se pode duvidar da honestidade de ninguém até que se prove o contrário. Porém, quando se fala em corrupção, não estamos tratando, necessariamente, de honestidade. A ligação que se estabeleceu entre corrupção e desonestidade aconteceu recentemente. Durante toda a história humana, a corrupção sempre foi um fenômeno que envolveu a sociedade, ou parte dela, e não seus cidadãos isoladamente. O que é possível de se corromper são os valores e os costumes sociais. É a sociedade que se corrompe quando seus valores se deturpam, quando as bases morais que sustentam a vida dos seus cidadãos perdem solidez e passam a admitir e adotar ações e pensamentos antes condenáveis. Analisando por este ângulo, e fazendo uma retrospectiva histórica da formação do Brasil, será fácil constatar que a nossa sociedade já nasceu baseada em valores duvidosos. Ou seja, é corrupta de berço. A sociedade brasileira começou a se formar com a chegada de estrangeiros, principalmente portugueses, que tinham uma única intenção: tirar da colônia toda a riqueza que fosse possível e voltar à Europa, à civilização, para desfrutá-la. Entre os que aqui chegaram, não havia uma identificação com a nova terra, nem ideais desenvolvimentistas, nem vontade de se estabelecer nela para construir um novo mundo para si e para suas famílias. A única motivação para virem para cá era a riqueza que poderia ser obtida com a sua exploração para ser levado embora. E foi assim que se atiraram à colônia. Da mesma forma como uma multidão que saqueia um supermercado em circunstâncias de crise. Para saciar a fome por poder e riqueza, os colonizadores da terra brasileira fizeram de tudo o que lhes era possível. Pediram e prestaram favores ilícitos, enganaram, subornaram, repartiram riquezas obtidas desonestamente, escravizaram, apropriaram-se do que não era seu, numa cadeia que envolvia desde o mais alto governante até o mais humilde trabalhador.
Conforme as possibilidades de cada um, praticamente todos procuravam tirar o seu pedaço deste bolo sem se importar com os meios que utilizariam para isso. Afinal, o exemplo vinha de cima, daqueles que detinham o poder. Nestas circunstâncias, é até compreensível que a desonestidade se tornasse o padrão comum, pois quem se negasse a participar de negociatas acabaria sendo excluído das transações e passaria por dificuldades. Tanto tempo durou o período colonial no Brasil, e tão intensos foram os desvios das normas legais vividos pela população, que toda a sociedade sofre até hoje os efeitos negativos dessa experiência. Os brasileiros se acostumaram com a ilegalidade de tal forma que a incorporaram nas suas vidas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como consequência, não há respeito às leis e às autoridades, ao contrário de outras nações, jovens como o Brasil, que passaram por um verdadeiro processo de colonização, com pessoas interessadas em se estabelecer na nova terra, identificadas com ela e comprometidas com a sociedade que se formava. Está achando exagero? Pode não ser bem assim? Então, analisemos um dos nossos maiores orgulhos nacionais, que sobrevive ainda hoje, o famoso, o aplaudido, o tão ostentado jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro prega mais ou menos o seguinte: existe uma lei, uma regra, uma técnica ou uma recomendação para que algo seja feito ou aconteça de uma determinada maneira. Mas, como o brasileiro é muito esperto, pode fazer de maneira diferente com o seu jeitinho. E nós achamos isso o máximo e nos orgulhamos da nossa capacidade de driblar o que está estabelecido. O jeitinho se aplica a tudo na vida do brasileiro, desde as relações sociais até as leis. Para que algo funcione da forma devida, é necessário existir uma fiscalização eficaz para convencer a população de que quem não cumprir a regra sofrerá punição. Senão, cada um vai fazer do jeito que acha que deve fazer ou que lhe traga mais proveito. É assim que funciona a sociedade brasileira. É assim que funciona uma sociedade corrupta. Herói brasileiro. Por uma questão de autoestima, nós gostaríamos de passar uma imagem positiva da nossa sociedade. Podemos até tentar, ou pensar, sermos corretos nos nossos atos. Porém, um forte indicativo da má herança que temos desde a época da colonização é a admiração popular pela figura do malandro. O malandro geralmente é associado ao Rio de Janeiro, mas é admirado em todo o Brasil. Há décadas ele vem sendo exaltado em prosa e verso. Ora, o malandro é aquele que não gosta de trabalhar e, mesmo assim, consegue levar uma vida fácil à custa de outros, vivendo na boemia, apenas se divertindo. Até o Walt Disney criou um personagem brasileiro nesse estilo, Zé Carioca. Nossa fama é internacional. Em sociedades que respeitam suas regras e suas leis, alguém assim seria preso por vagabundagem ou por ser trapaceiro. Mas, no Brasil, ser chamado de malandro pode ser considerado um elogio. O povo associa várias qualidades admiráveis ao malandro, como inteligência, esperteza, bom humor, entre outras, e admira-o por isso, não se importando que ele use seus dons para obter vantagens sobre outros. Alguns até o admiram mais ainda por isso mesmo. O malandro é um dos grandes heróis nacionais brasileiros, a quem muitos tomam como exemplo para suas vidas. Há histórias que se contam sobre experiências de brasileiros em outros países que ilustram bem o nosso modo de encarar as normas e as leis vigentes. Uma delas se refere a um brasileiro em visita a um país europeu. Ele precisava estacionar o carro para ir a uma loja ou coisa equivalente. Como todos os espaços da rua reservados para estacionamento estavam ocupados, ele teria estacionado em um local proibido e devidamente sinalizado. Ao sair do carro, uma senhora que morava em frente o advertiu que ali era proibido estacionar. Sua resposta a ela foi que ele seria rápido no que ia fazer e que não havia nenhum guarda por perto. Então, ela o advertiu novamente dizendo que não havia guarda ali naquele momento, mas em pouco tempo teria porque ela iria chamar se ele não tirasse o carro do local proibido. Então ele retirou o carro dali. Note que as atitudes das duas pessoas envolvidas neste caso refletem as crenças de cada cultura. O brasileiro achou que não precisava respeitar a proibição de estacionar no local porque lá não havia uma autoridade que obrigasse a isso. Por outro lado, a europeia, mesmo não sendo uma autoridade, ao ver acontecer uma coisa errada, interveio para não deixar que ela se consumasse.
O carro estacionado ali por pouco tempo podia até não causar maiores problemas, mas isso não importava a ela. O que importava era que aquilo era proibido e, segundo a sua lógica, o que era proibido e fim de papo. Não poderia acontecer. Simples assim, sem jeitinho e sem tolerância a condutas que fugissem das regras. Outra história interessante fala sobre cartazes escritos em português colocados em hotéis americanos junto a máquinas que vendem jornais, as quais liberam o jornal após o comprador inserir um determinado valor em moedas de dólares. Nestes cartazes havia um pedido para que não fossem utilizadas moedas de 50 centavos do dinheiro brasileiro da época. Para motivar a confecção destes cartazes, deve ter acontecido que um brasileiro experimentou uma moeda de 50 centavos e, tendo funcionado, espalhou a notícia entre a comunidade brasileira de lá e desencadeou uma grande procura por jornais americanos vendidos a centavos da nossa moeda. Muito espertos estes nossos compatriotas, não é mesmo? Além destas, há muitas outras histórias que são contadas mas não têm como serem verificadas quanto à sua veracidade. Elas bem podem ser falsas. Porém, isso não tem importância. Se forem verdadeiras, não há contra o que argumentar. Se forem falsas, só o fato delas existirem mostra que são possíveis de acontecerem. Mostra, também, uma característica marcante da nossa cultura que, por mais que se tente, não poderá ser escondida, nem se poderá duvidar que assim aconteça. O brasileiro, em geral, não tem respeito às leis e normas estabelecidas pela sua própria sociedade. É um ser social, sem dúvida, mas prioriza o individualismo. Suas ações cotidianas demonstram o egocentrismo prevalecendo sobre o coletivo. Isso ficou escancarado publicamente num comercial de televisão no qual o ex-jogador Gerson perguntava ao telespectador: "Você gosta de levar vantagem em tudo, certo?" Esta não era uma pergunta para ser respondida, mas para ser confirmada. Pobre Gerson. O craque, que foi fundamental na seleção brasileira em 1970 na conquista do tricampeonato mundial no México, passou muito tempo sendo mais lembrado por esta frase decorada do texto que lhe deram para o comercial do que pelo seu futebol por causa da polêmica que ela causou. Muitas explicações ele teve que dar ao público tentando desvincular esta mensagem da sua imagem. Mas não adiantou. A frase ficou conhecida popularmente como a Lei de Gerson, pela qual o jogador foi bastante criticado nos meios de comunicação. Especulando, sem bases científicas ou comprovações, podemos afirmar que a polêmica que se criou por causa deste comercial de TV aconteceu não por ser mentira, mas por ter exposto algo que todos preferiam que continuasse escondido, mesmo sendo verdade. E tanto era verdade, que muita gente passou a justificar seus atos alegando que gostava de levar vantagem em tudo. Hoje diríamos que Gerson foi politicamente incorreto por ter falado aquilo. Naquele tempo essa expressão não existia, mesmo tendo falado a verdade. Nós e eles, existe esta separação? Política, como ciência, é definida como a arte do que convém. Então, quando se diz que algo falado é politicamente incorreto, o que se quer dizer, na verdade, é que o que foi falado não convinha ser falado. Note que não há juízo de valor. Ou seja, se é certo ou errado, nem se é falso ou verdadeiro. A única coisa levada em conta para se estabelecer que algo é politicamente correto ou incorreto é se é conveniente ou não que seja dito. Assim, haverá situações nas quais será politicamente correto mentir, omitir ou disfarçar uma realidade e politicamente incorreto dizer a verdade. Como não temos aqui qualquer preocupação em sermos politicamente corretos, podemos nos dar a liberdade de expor livremente o que pensamos. Assim sendo, ao analisarmos as questões anteriormente expostas, poderíamos concluir que nós, as pessoas comuns, do povo, somos os principais responsáveis pelos desmandos que existem nos governos. Se alguém achar que ficou pesado colocar tal responsabilidade sobre nós, então responda: se não somos nós os responsáveis, quem seria? Seriam eles, os políticos, que deixam de cumprir suas obrigações com a população. Há algo errado aí. Mas não é na atribuição de responsabilidades. O erro ocorre quando separamos eles e nós. Não há eles e nós. Só existe nós.
Aqueles a quem chamamos de eles não são alienígenas que desembarcaram de repente no nosso país e assumiram o poder. Eles são alguns de nós que receberam poderes outorgados por nós mesmos através do voto. Muitos deles quase se eternizam no poder, apesar de já terem demonstrado várias vezes que não mereciam estar lá. Entretanto, nós colocamos eles de volta ao poder em cada oportunidade de renovação que temos. Por quê? Seria por aceitação? Concordância? Tolerância? Ingenuidade? Interesse? Omissão? Comodismo? Alienação? Burrice, mesmo? Não importa. Seja pelo motivo que for, cada um de nós faz as suas escolhas. E arca com a responsabilidade por elas e pelas suas consequências. Não há como nos desresponsabilizarmos pelo que acontece na nossa sociedade e na política que a dirige. Mesmo que alguém prefira se negar a participar da vida política e dos seus atos, esta é a sua forma de participação, que é efetiva e também produz efeitos políticos. Nem que seja apenas a transferência do poder de decisão para outros, que acabarão decidindo por quem decidir não participar efetivamente. A força da pressão popular. A tendência de transferir seu poder pessoal de decisão é um comportamento muito comum do brasileiro. Até parece que tem preguiça de se mobilizar. Talvez não seja apenas preguiça. Talvez também não acredite no poder que as massas têm. Mas, de qualquer forma, a cada escândalo ou notícia de crime cometido por políticos e governantes, prefere ficar se lamentando no conforto de sua casa em vez de sair para as ruas e protestar. Analisando-se superficialmente esta questão, pode parecer que o cidadão brasileiro tenha perdido a capacidade de se indignar com as coisas erradas, mas não é o que acontece. O cidadão se indigna, sim, mas este sentimento acaba estéril. Ou seja, nenhuma consequência é gerada pela sua indignação, porque ele a expressa apenas para familiares e amigos e a coisa morre aí. Se, ao contrário, cada cidadão se juntasse aos seus vizinhos, aos cidadãos das ruas vizinhas, dos bairros vizinhos, e assim por diante, rapidamente surgiriam movimentos populares que fariam pressão sobre aqueles que procedem errado até que fossem banidos da cena política. Não existe político que consiga suportar a pressão popular. Assim como não existe político que queira gerar motivo para que a população se levante contra ele. Se o povo brasileiro se insurgisse contra os políticos criminosos, estes já não existiriam mais no nosso país. Se o povo readquirisse a força e a vontade de lutar já demonstradas em algumas ocasiões na história brasileira, não haveria mais espaço para trapaças e roubalheiras nos governos de todos os níveis. Numa sociedade que não admite ou tolera comportamentos inadequados de qualquer dos seus cidadãos, aqueles que fogem à regra de honestidade são profundamente marcados por todos. Se for alguém com pretensões políticas, terá que refazer seus planos, pois não haverá chance de se eleger para mais nada. Se já for um político, terá que encerrar sua carreira antecipadamente. Porém, infelizmente, não é assim que acontece no Brasil. Aqui, o povo, como bobo da corte, apenas assiste ao espetáculo bizarro protagonizado pelos maus governantes, faz piada e ri da sua própria desgraça. Rouba, mas faz. Crimes são cometidos em todo o mundo. Nenhuma mudança de atitude será capaz de impedir que eles continuem acontecendo. Mas, se a desaprovação popular for intensa, clara e, principalmente, capaz de gerar consequências contra os criminosos, os crimes acontecerão com muito menos frequência. Assim, o criminoso não contaria mais com a segurança da impunidade que hoje ele experimenta e não ocuparia mais funções ou cargos públicos, pois o eleitor deixaria de votar nele. Mas, para que isso aconteça, será necessário que antes ocorram mudanças na maneira como o cidadão pensa, estreitando sensivelmente sua margem de tolerância com relação à desonestidade. Para ilustrar melhor esta questão, analisemos um caso real. No noticiário da TV, certa vez surgiu uma denúncia de que um parlamentar, deputado ou vereador, ficava com 90% dos salários dos funcionários nomeados por ele como seus assessores do seu gabinete. Ao final de cada mês, ao receberem seus vencimentos, eles repassavam ao parlamentar a parte que lhe cabia por tê-los nomeado. No dia seguinte, ao comparecer ao meu trabalho, deparei-me com uma roda de colegas discutindo o caso. A condenação ao parlamentar era unânime.
Em determinado ponto da discussão, alguém lançou uma observação: eu não trabalharia nestas condições. Ainda se fosse 50% para o parlamentar. Mas 90%. E os outros concordaram com ele: por 90% do salário, não trabalhariam com o parlamentar. Mas por 50%, até poderiam pensar em trabalhar. Vejamos,